Neste terceiro e último vídeo relacionado à farmacologia dos transtornos de humor, falaremos um pouco sobre o transtorno afetivo bipolar e o seu tratamento farmacológico. Então, é importante a gente enfatizar alguns aspectos relacionados ao transtorno bipolar. Então, é aquele em que o paciente ele vai flutuar entre os dois quadros de humor, entre o quadro de depressão e o quadro de mania, ocorrendo então flutuações extremas de humor, de energia, de sono, comportamento. A idade do paciente é um fator importante, né? Então, normalmente o transtorno bipolar ele se manifesta em pacientes mais jovens, na faixa etária dos 15 aos 30 anos. Em muitos casos é difícil de diagnosticar, uma vez que os quadros de mania eles podem não estar bem claros, né? Então, em muitos pacientes é feito o diagnóstico de depressão maior ou de um transtorno unipolar, uma vez que então tanto o médico, né, o paciente, a família tem que ficar atento a esses episódios de mania que nem sempre são bem claros e característicos no início. Costuma se agravar, né, com o passar do tempo, e é mais comum no transtorno bipolar do que no transtorno unipolar a presença de sintomas psicóticos, né? Então, a presença de alucinações, delírios, fazendo com que, inclusive, seja utilizado no seu tratamento farmacológico também antipsicóticos. E é comum também a comorbidade do transtorno bipolar com o abuso de substâncias psicotrópicas como álcool, cigarro, maconha, cocaína, e também com os transtornos de ansiedade e o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente já viu que no caso do transtorno unipolar, muitos pacientes são refratários aos fármacos antidepressivos, cerca de 50% são refratários. No caso aqui do transtorno bipolar, essa taxa de pacientes refratários é ainda maior. Então, existe realmente um número significativo dos pacientes que não melhoram com os fármacos antidepressivos atuais. E aqui, então, mostrando um aspecto temporal dessa flutuação do humor. Então, podem ver que nesse transtorno bipolar, além dos quadros depressivos, né, existe esse humor exacerbado que caracteriza o quadro de mania. Então, para o seu diagnóstico, né, a presença de 3 ou mais desses sintomas listados por um período de 1 a 2 semanas. Euforia, agitação, o ânimo exaltado, autoconfiança exacerbada, envolvimento com várias atividades ao longo do dia, a falta de necessidade de sono. E os objetivos aqui do tratamento farmacológico, então, vai se buscar, né, reduzir a frequência e a intensidade dessa flutuação de humor. Bom, do ponto de vista de tratamento, tem que ficar bem claro que é mais complexo, né, o tratamento de um paciente com transtorno bipolar do que com depressão maior. Então, no tratamento da depressão, se faz uso dos fármacos antidepressivos. No entanto, aqui no transtorno bipolar, além dos antidepressivos, vai ser necessário o uso de estabilizadores de humor. Então, esses fármacos justamente com o objetivo de controlar o quadro da mania. E como mencionado, uma vez que muitos desses pacientes apresentam sintomas psicóticos, além dos antidepressivos, para tratar o quadro da depressão, dos estabilizadores de humor, para controlar o quadro de mania, se faz uso também de fármacos antipsicóticos. Com relação aos estabilizadores de humor, o fármaco mais utilizado e que apresenta maior eficácia como estabilizador de humor é o lítio. Então, o lítio é usado há décadas com essa finalidade. Ainda não se sabe exatamente o mecanismo pelo qual o lítio traz benefícios, né, para o paciente bipolar.
Então, existem algumas hipóteses aqui, como diminuição da liberação do glutamato, que seria esse principal neurotransmissor excitatório, mas também existem alguns trabalhos que apontam para que o lítio teria interação com sinalização dentro da célula. O fato é que nunca, até hoje, não se identificou o receptor, né, para o lítio, então esse mecanismo de ação ele ainda é discutido. Para que o lítio tenha eficácia, ele precisa de um tratamento crônico de 3 a 4 semanas. É importante a gente mencionar que o lítio não é um antidepressivo, então a sua ação é sobre o quadro da mania. Né? E, apesar de ser bastante eficaz, os grandes problemas relacionados ao uso do lítio estão com relação aos seus efeitos desejáveis, como a náusea, sede, poliúria, hipotireoidismo, tremor. E o principal ponto é a questão dele possuir uma janela terapêutica estreita. Então, existe uma faixa muito restrita, né, para o uso do lítio. Se você passa um pouco se os níveis plasmáticos do lítio passam desses limites, né, começam a aparecer efeitos mais sérios, como tremor, náusea, diarreia, e inclusive, né, convulsão e óbito. Então, indivíduos que fazem uso crônico do lítio, é recomendado que de tempos em tempos, né, se faça a dosagem dos níveis plasmáticos do lítio. E o lítio possui interação com um grande número de fármacos e outras substâncias, né? Mas eu enfatizo aqui principalmente o controle que se deve ter no uso do lítio em pacientes mais idosos ou que apresentam alguma insuficiência renal, uma vez que isso vai interferir na excreção, na eliminação do lítio do organismo, né, e poder, então, necessitar adequação de doses do lítio para evitar o aparecimento daqueles efeitos tóxicos. Então, em função dessa toxicidade e pequena janela terapêutica do lítio, né, surgiram outros estabilizadores de humor, como o ácido valproico, a carbamazepina, lamotrigina e topiramato. Esses são fármacos que são mais seguros que o lítio, entretanto, a resposta terapêutica, né, eles não são tão eficazes quanto o lítio. Então, a indicação, né, todos esses fármacos são, na verdade, antiepiléticos, né, fármacos antiepiléticos, que atuam por diferentes mecanismos, né, tanto inibindo canais de sódio, potencializando o efeito do neurotransmissor GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, diminuindo a liberação do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. Então, dá a entender, né, reforça aquela ideia que durante um quadro de mania você teria uma grande excitação do sistema nervoso central e com esses fármacos, então, depressores, você conseguiria diminuir essa excitação do sistema nervoso central e controlar os quadros de mania. Como todos são depressores do sistema nervoso central, né, como reações adversas mais comuns, aparece a sonolência, tontura e cronicamente, né, podem estar associados também a lapsos de memória. Bom, teremos uma aula específica sobre antipsicóticos, né, então não vou entrar em grandes detalhes aqui sobre esses fármacos, mas então reforçando que esses fármacos vão ser prescritos para aqueles pacientes com transtorno bipolar que apresentam os sintomas psicóticos, né? Esses fármacos como a quetiapina, olanzapina, risperidona, são antipsicóticos de segunda geração, então já apresentam um perfil de efeitos colaterais um pouco melhor em relação aos antipsicóticos de primeira geração, que seriam o haloperidol, a clozapina. E esses fármacos, então, são antagonistas de receptores para dopamina, né? Então, é o mecanismo pelo qual eles controlam esses sintomas psicóticos e também apresentam uma série de efeitos adversos. Bom, como esse paciente bipolar ele apresenta os quadros depressivos, né, o controle da depressão nesse paciente bipolar se faz uso de fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, se dá
se utilizam mais essa classe de antidepressivos, como a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, e como explicação, além desses fármacos terem um melhor perfil de efeitos adversos, né, em relação aos antidepressivos tricíclicos, que a gente viu no vídeo anterior, uh, essa classe de antidepressivos induz menos um efeito chamado de viragem. O que é essa viragem? É quando o antidepressivo causa uma alteração do humor, de depressão para mania. Então podem ver aqui que os fármacos dessa classe, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, têm um menor risco em relação aos antidepressivos tricíclicos em causarem essa viragem, essa flutuação abrupta no humor do paciente. Aqui então algumas referências, né, que eu recomendo para leitura, para complementar o estudo com relação à farmacologia dos transtornos de humor, e também alguns vídeos, né, que estão disponíveis a respeito desse tema.